Ei, nono ano A, tudo bem com vocês? Então, vamos mais uma aula, uma videoaula para tratar não de um gênero, mas explicação de um modo geral sobre os gêneros, tá? É como se fosse uma base para a gente entrar mais profundamente sobre um gênero específico que a gente vai estudar muito daqui para frente, né? Que é os textos dissertativos do Enem, né? Nesse tipo de gênero que a gente vai aprofundar mais para frente. Para tanto, a gente precisa compreender e diferenciar este gênero de outros que circulam na sociedade. Então, a gente vai ter uma pincelada geral sobre esta matéria, ok? Bom, vocês estão em prova, né? Este horário meu agora é dedicado à prova, que vai ser aplicada na minha aula virtual. Então, vocês vão assistir essa aula depois e vou dar outros prazos para vocês cumprirem as demandas que eu pedi, tá? Então, hoje vou deixar para vocês essa aula e um material, tá? Esse material é um slide que eu vou usar e vou colocar aqui do lado para vocês irem acompanhando. O que é legal? Vocês assistirem do celular e abrir o material que é em PDF, né? Que é o PowerPoint em PDF, no computador, para vocês seguirem, porque às vezes aparece pequenininho, mas é só um norte para vocês compreenderem que momento do material eu estou explicando, né? Então é importante escutar essa minha videoaula do celular e à mão um computador, colocando o slide para acompanhar, tá bom? É o seguinte, vamos trabalhar com tipos e gêneros textuais. Primeiro a gente vai entender e diferenciar o que é tipo textual, o que é gênero textual, tá? Primeiro então, vou dar uma demanda de textos para vocês. E eu vou colocar rapidinho, tá? Veja aí. Viu? De novo. Rápido, né? Mas eu tenho certeza que a maioria já sacou qual é sem precisar ler o texto, que é uma bula de remédio. Por que a gente sabe que é bula? Porque a configuração estética dele, a formatação é muito específica, né? Então, batendo o olho, a gente já identifica dentre tantos outros textos que circulam na nossa sociedade, que a gente tem costume, né, de manejar, de trabalhar, a gente consegue já identificar que é uma bula sem precisar ler. Então, olha que interessante, gênero textual não é só conteúdo, é também configuração estética, formatação, estruturação, que também o diferencia dos outros textos. Olha só esse. Rápido, né? De novo, sem dar colher de chá. Mesmo tempo, rapidinho. É o seguinte, esse texto, põe aí na tela. Este texto aqui é um outdoor, é uma propaganda. Então, ó, mais afiada que língua de sogra. Olha só, gente, que coisa feia. Faltou um acento no língua ali, né? Então, vamos corrigir aqui oralmente, tá? É uma propaganda porque a gente bate o olho, já vê um slogan atrativo, já vê uma logomarca e fala, ó, tá tentando vender algo, o interesse é lucrativo, pronto, propaganda. Então pode ser um outdoor, pode ser uma propaganda que pode aparecer em revista, é um anúncio publicitário, né? Outro texto. Mais uma vez. Então, identificaram? Claro! Muito fácil, porque é muito exclusivo do ambiente virtual, né? É um e-mail. Esse gênero textual é e-mail. A gente sabe porque a gente bate o olho no suporte textual, que é onde esse texto aparece, que é na própria configuração do e-mail. A gente já identifica que é texto de e-mail, né? O outro, acho que nem preciso repetir, né? Tá na cara. Bilhete de loteria. Então, o bilhete de loteria tem uma configuração, uma estruturação muito específica dele, que já dá para saber de cara que é um bilhete de loteria, né? Embaixo, mais uma vez. Então, esse texto aqui, gente, é de que universo de gênero textual? Bilhete escrito à mão, sem preocupação em estar retinho, de estar muito bem configuradinho. Isso é um bilhete que, na verdade, é um bilhete bem criativo, né, gente? Então, assim,
Sua mãe tirou a sorte grande, ganhou o direito a um genro perfeito. Retire seu prêmio na mesa 57. Atenção, dependendo da escolha, você ganha direito a um super bônus. Gente, genial essa cantada. Então pensa, você tá no restaurante, de boas. Aí o que acontece? Um garçom entrega esse bilhete pra você. Aí você vai lá e lê, sua mãe tirou sorte grande. O que tem a ver minha mãe, né? Você continua a ler. Ganhou o direito a um genro perfeito. Peraí, genro? Ele não tem namorado, não sou casada, né? Retire seu prêmio na mesa 57. Você, pá, olha, 57 é um gato. Um gato. Então, o que acontece? A cantada dá certo? Ainda você, dependendo da escolha que você fizer, você vai ganhar um super bônus. Então, aí só Deus sabe o que é o super bônus, né? Não, vamos discutir. Então, isso é bilhete, gênero bilhete, tá? Ele não tem preocupação com formalidade, ele não tem preocupação com desenho, porque é à mão, é coisa rápida mesmo. Quantas vezes a gente já fez um bilhete, colocou na geladeira, colocou na porta de um quarto para alguém ver, ou na mesa, né? É coisa rápida, recado rápido, direcionado, né? E para alguém que você conhece, provavelmente tem grau de intimidade, não seria bilhete. Então, por isso que permite uma certa informalidade, né? Um registro da língua informal nesse tipo de gênero textual, tá? Bom, então esses gêneros que eu passei rapidinho para vocês conseguirem identificar, a maioria deles sem ler, é porque existe uma estruturação, uma composição estética que diferencia um do outro, além da organização textual em si, a abordagem da linguagem e o conteúdo, né? Bom, então vou ler para vocês as informações que eu acho importantes, que eu coloquei aqui do lado. Por que não confundimos uma bula com uma carta, uma notícia de jornal com uma oração, um poema com uma entrevista? Olha o tanto de gênero citado aqui, gente. Carta, bula, notícia, oração, poema, entrevista, né? Por que a gente não faz isso? Porque a gente reconhece as características dessas espécies de texto, que são aprendidas durante a nossa convivência social, no mundo que a gente vive, em sociedade, circula inúmeros textos, a gente tem convivência o tempo todo com eles, né? Então a gente identifica intuitivamente. Ou também na escola, aprendendo como nós estamos estudando gêneros, né? Por exemplo, o artigo de opinião e editorial são muito próximos. Talvez intuitivamente, ou seja, sem estudar, vocês não conseguiriam identificar a diferença. Estudando na escola, vocês conseguem perceber a diferença de gênero textual, artigo de opinião e de editorial, né? Bom, a gente não entra no consultório e espera que o médico vai passar uma receita de bolo, sim, receita de medicamento, né? Então, o contexto que a gente está inserido sugere, permite, é coerente determinados gêneros textuais e outros não, né? Se eu estou no velório, claro que o gênero oração é permitido. Se eu estou numa igreja, o gênero oração é permitido. Agora, eu estou numa balada, né? Vou chamar a galera para orar? Não tem jeito. Esse gênero não é compatível com o contexto que eu estou inserida, tá? Eu tô falando balada, tudo só após quarentena, tá? Vai demorar, fica em casa, estudando. Cada espécie de texto, lê aqui comigo, circula em um determinado portador ou suporte, tem seu formato próprio, usa um estilo de linguagem específico e funciona em um dado contexto social. Isso eu expliquei desde o início, né? Cada tipo de texto tem um determinado portador ou suporte, ou seja, o texto não vem solto, né? O e-mail vem dentro de uma configuração de e-mail da internet, né? A notícia de jornal não vem solta, ela vem impressa ou colocada à disposição em e-mail online em jornal, né? Então, existe suporte dos textos. Existe formato próprio, como a gente viu, porque a gente bateu o olho e identificou. Tem uma linguagem específica, dependendo do grau de formalidade e objetivo. E funciona em determinado contexto social, que em outros também não funcionaria, tá? Não são em todos. Então, essas espécies de texto, que eu chamei espécie entre aspas, né? Que é um nome mais genérico. A gente chama mesmo, na nomenclatura, de gêneros textuais, tá? Bom, finalizando a definição.
São as mais diferentes espécies de texto, seja escrito ou seja oral, que é falado, e que circulam na sociedade e que são facilmente reconhecidos por nós. Como carta, bilhete, poema, sermão, notícia de jornal, receita culinária, conversa ao telefone, piada, romance, artigo de opinião, editorial, né? Aula online, a videoaula é um gênero textual, porque ela tem uma configuração estética, ela tem uma linguagem específica, ela circula em um suporte específico que é na internet, na plataforma em que é veiculada, né? Então também o que eu estou fazendo aqui é um gênero textual. Bom, se a gente sabe agora o que é gêneros textuais, a gente vai entender o que é tipos textuais. Todos os gêneros textuais, eles se organizam de acordo com a característica em tipos textuais. Então, se um texto, notícia de jornal, combina muito com algumas características de reportagem e que combina com outros tipos de características do mundo jornalístico, eles vão fazer parte de um tipo textual específico. É como se fosse geralzão. Tem um geralzão, puxa a raiz aqui e sai os gêneros, tá? Isso é tipo textual. Então, a gente tem 5. Olha só, tá tudo aqui. Dá para ler pela videoaula, principalmente pelo celular? Não! Acessa no computador, abre o material em PDF, tá? E acompanha comigo. Quais são os tipos textuais? Narrativo. Tudo que narra, que conta, todos os gêneros que contam, que narram, vão fazer parte do universo da tipologia textual narrativa, tá? Coloquei alguns exemplos aqui, ó. Romance, fábula, piada, novela, conto de fadas e outros mais. Todos que contam histórias, tá? Reais ou não, tá, gente? Descritivo é quando a predominância do texto é descrever. Como acontece em receitas, guia turístico, lista de compras, um cardápio, né? Não tô contando história em nenhum deles, né? Então, por isso que a organização gira em torno da descrição. Por isso que esses gêneros são da tipologia textual descritiva. Argumentativo são aqueles tipos de textos, de gêneros textuais, em que há argumentação, há posicionamento crítico, há ponto de vista ali revelado. Então, são textos que são de natureza argumentativa como manifesto, sermão, ensaio, editorial de jornal, né, que são os textos de editorial que a gente já estudou. Qualquer texto crítico, monografia, que são textos de finalização de cursos de graduação, pós-graduação, redação dissertativa, que é o também que vocês vão fazer lá no Enem, tese de mestrado, para quem está fazendo mestrado tem que concluir um estudo, então tem que fazer uma tese defendendo esse estudo. Então tudo gira no meio argumentativo, tá? Onde trabalha a argumentação. Tipo textual explicativo ou expositivo, como o próprio nome sugere, é para expor informação, explicar. Esse é o objetivo. Os gêneros que trabalham com essa objetivação são da natureza explicativa ou expositiva, nessa tipologia textual, tá? Quais são os exemplos que eu coloquei aqui? Aulas expositivas, como a nossa, puramente informacional, né? Conferências, capítulos de livro didático, verbete de dicionário, o significado das palavras, toda a informação que vem em enciclopédia ou em livros informativos e etc. Então, tudo que permeia a informação é gênero textual, que faz parte do tipo textual explicativo ou expositivo. Tem 2 nomes, tá? E também tem o injuntivo ou instrucional. O injuntivo é aquele que demanda ordenação para seguir. Instrucional é a mesma coisa, é o que dá instrução. Então, quais são esses gêneros? Por exemplo, horóscopo, que fala o que vai acontecer no seu dia, qual que é a pedra, a cor que vai ajudar você a prosperar e tudo mais. Então, isso tem no horóscopo, né? Então, tá te convencendo a acreditar em determinadas coisas para o seu dia ficar melhor, tá? Propaganda, que claro, ela é totalmente persuasiva, então ela vai te comandar a fazer determinadas coisas, nem que seja sutilmente, né? Parece que educadamente, mas tá te demandando, tá mandando fazer, tá mandando comprar, tá mandando você se organizar a partir do que ele demanda, tá? Receita culinária, na parte modo de fazer. Modo de fazer, pega o liquidificador, bata os líquidos, depois junte os sólidos, depois unte a forma, não tem isso? Essa parte da receita de qualquer
alimento, como qualquer prato, como por exemplo receita de bolo, a parte modo de fazer é instrucional ou instrutiva. A parte dos ingredientes é descrição. Então essa parte do texto é do tipo textual que é descritivo, entenderam? Tem livro de autoajuda, manual de instrução de determinado aparelho ou um tutorial de YouTube, por exemplo, é instrucional, tá? Então, todos os gêneros que circulam na nossa sociedade fazem parte de um desses tipos textuais, ok?